Salve, salve quebrada, pode chegar, seja bem-vindo de volta ao seu canal de conteúdo nerd. Todos os dias estaremos aqui na plataforma de vídeos para falar sobre filmes, séries e animes. E hoje tem estreia de um quadro novo, hein? Quadro novo, família. Quebrada Retrô. Vou trazer um assunto que não está mais nas nossas atualidades ligados a esses temas. E o assunto escolhido sobre hoje foi Cavaleiros do Zodíaco. E antes desse vídeo começar, deixa o seu curtir, né? Deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, né? Ativa ali o sininho para que você receba sempre em primeira mão os vídeos que eu estou colocando aqui para vocês. E se chegar ao final desse vídeo e você não gostar do que foi falado aqui, você coloca o seu não gostei que vai me ajudar da mesma forma, tá? Por que eu vou trazer para vocês Cavaleiros do Zodíaco no primeiro episódio do Quebrada Retrô? Porque é meu anime favorito, velho. Meu anime favorito. A gente tem que ter um pouco de clubismo. Cavaleiros do Zodíaco foi um anime que eu me apaixonei quando eu era pequeno. Eu assisti a primeira vez, foi num VHS, né, aquelas fitas cassetes antigas. Eu assisti aquele Cavaleiros do Zodíaco Batalha dos Deuses. E eu fiquei apaixonado pela maneira que eles pegavam a mitologia grega, né, a religião grega ali, e colocava isso em cima dos personagens. E eu hoje sou professor de história, eu acho que eu já contei isso para vocês aqui no canal, também tá na descrição dos vídeos. E eu acho incrível essa ideia de mitologia, essa ideia das religiões, de você conseguir contar origens do mundo, origens de alguma coisa, através dos seus costumes, dos seus rituais e afins. E eu achava muito legal a mitologia grega, que é uma das primeiras que você aprende também nas escolas. E tem todo aquele vislumbre, né, dos deuses, dos poderes, Zeus, Hades, Poseidon, enfim, toda essa galera aí tava no Cavaleiros do Zodíaco. Então eu fiquei louco com Cavaleiros do Zodíaco. Só que o que fala Cavaleiros do Zodíaco? Basicamente é um shonen muito clássico, né? Você tem ali alguém a ser protegido, geralmente é uma mulher. No caso aqui do anime é a deusa Atena, a Saori Kido, e ela tem que ser protegida de forças do mal que ao longo das temporadas vão mesclando, né? A gente vai falar rapidamente sobre elas, mas no início do anime ali, o que a gente descobre? É que uma armadura de ouro foi roubada, que era de Sagitário, que era o cavaleiro que era como se fosse o chofer da Atena, né? O cavaleiro que protegia ela, que era o Aiorus. E aí existe toda uma conspiração sobre quem pegou as armaduras, a galera tá tentando tramar um golpe de estado dentro do santuário, que é substituir o mestre do santuário, que é a pessoa que cuida. E aí a gente vai encontrando esses personagens. O que eu achei fantástico? Primeiro ponto, os cavaleiros mais importantes do desenho são os Cavaleiros de Ouro, são os 12 Cavaleiros de Ouro. Eles ficam lá no santuário, tem as casinhas deles em ordem, e aí esses Cavaleiros de Ouro eles são inspirados nos signos. Então, tipo, era uma coisa muito legal que na época de escola a galera ficava assim, hoje eu vou ver meu signo, meu signo fala sobre isso, meu signo fala sobre aquilo. E o que a gente pensava? Pô, meu signo é leão, então eu sou o cavaleiro de leão, eu sou o Aiora. E a gente ficava feliz com essa brisa sobre os cavaleiros de ouro e a questão dos signos. Então os 12 cavaleiros mais importantes, que eram os que faziam a proteção da deusa Atena de perto, ela ficava lá no santuário, dentro da Grécia, e aí você tinha esses soldados de elite, eram os cavaleiros de ouro inspirados nos signos, beleza? Grande chifre! Outra dimensão! Ondas do inferno! Cápsula do poder! Rendição divina! Agulha escarlate de Antares! Trovão atômico! Excalibur! Execução Aurora! Rosa sangrenta! Ah! Logo abaixo nós temos os Cavaleiros de Prata, que não fede nem cheira no anime, eles aparecem ali, eles são um pouquinho mais fortes, mas ninguém liga pra eles. E a real é que os protagonistas eram os Cavaleiros de Bronze, que era a classe mais fraca. Só que por ser protagonista, em algum ponto da história, né, num shonen, eles vão se superar, eles vão ficar muito fortes. E aí, quais eram esses cavaleiros? Nós tínhamos 5, né? O principal era o Seiya, que era o Cavaleiro de Pégasus, e aí ele tem toda uma subtrama atrás da irmã dele, que desapareceu, ele não tinha família, esses cavaleiros eram órfãos e afins. E o Seiya, ele é como se fosse o mais... Na verdade, ele é o mais importante. Ele tem um destaque maior, mas ele é como se fosse ali alguém que você imagina que é apaixonado pela deusa Atena, mas que na verdade não acontece absolutamente nada, tá, gente? Fiquem tranquilos em relação a isso. Depois você tinha um cavaleiro de dragão, que era o Shiryu, e esse era o meu favorito. E o Shiryu tinha um plano de fundo muito legal, que ele treinava dentro de uma cachoeira, ele tem um poder ali de dragão, ele tinha que dar um soco na cachoeira, a cachoeira tinha que inverter a descida dele, tinha uma parada ligada àquelas carpas lá, que tem uma carpa que acende, tinha um ancião que treinava ele,
que depois a gente descobre que é o Cavaleiro de Libra, que é o Doku, mas aí antes a gente ainda não sabia sobre isso. Ele é apaixonado por uma menina que chama Shunrei, fica na friendzone ali pra sempre. Várias vezes ele luta cego, enfim, tem todos esses planos de fundo. Mas o Shiryu tem uma memória afetiva muito grande, porque eu não tinha lido o mangá na época, eu era muito novo, então precisava só assistir o desenho. E quando os cavaleiros estão tentando subir as 12 casas, né, lutando com os Cavaleiros de Ouro, eu achava que ele ia morrer. Porque ele usa o último dragão, depois eu vou até colocar aqui pra vocês esse golpe. E quando ele usa o último dragão, eu falei, nossa, ele vai morrer agora lutando com o Shura, que era o Cavaleiro de Ouro de Capricórnio. Não! Mas como? Não pode ser! Eu não posso tirar! O meu braço está afundando aos poucos! Shiryu, você vai... Isso mesmo. Eu não tinha a intenção de soltar o cólera do dragão. O que você disse? Se eu realmente tiver conseguido alcançar o meu sétimo sentido, então devo ser capaz de dar aquele golpe. A técnica que foi proibida pelo meu mestre. O golpe proibido pelo mestre ancião de Libra dos 5 picos? Não sei o que vai acontecer depois que eu usar esta técnica, mas posso assegurar uma coisa. Ambos morreremos com certeza. Ah! Vou levar você comigo, como prometi. Que truque é esse? Você logo vai saber, Shura. O cosmo do Shiryu é... Sinto muito. Eu não obedeci, mestre. Por favor, amigos, lutem e protejam a deusa Atena por mim! Mas o que é este cosmo? Olhem aquilo! Não pode ser. É o Shiryu? É ele. Mestre Ancião! Mestre Ancião! Uma estrela está subindo para o céu na direção oeste agora. Não pode ser. Mestre Ancião! Não pode ser o Shiryu. Shiryu, você usou o último dragão, não é? Na verdade, eu sabia que este momento chegaria. Shiryu. Você é um homem que vive pela justiça e não para si mesmo. Você daria sua vida pelos outros. Um outro ponto muito legal que nós temos também é o Yoga, que é o Cavaleiro de Cisne. E o Yoga tem todo um plano de fundo que é o seguinte, a mãe dele morreu, né? O navio que ela tava naufragou, ela tá tipo congelada lá no fundo do oceano. E aí ele ficava tipo aprendendo a nadar, aumentou a resistência dele para poder chegar até ela, para levar uma rosa ali, fazer uma homenagem. E aí ele acaba sendo treinado por um outro Cavaleiro de Ouro. Mais pra frente a gente vai descobrir que era o Camus, de Aquário. E ele aprende a dominar golpes ligados a questões de gelo, né? Trovão Aurora, Execução Aurora, enfim, tudo com questão ali de golpes gelados. O outro é o Shun, que é irmão do Ikki, eu já vou falar sobre o Ikki. E o Shun tem um problema ali que é assim, ele é um personagem que por anos ele sofreu muita homofobia. Porque ele tinha o cabelo verde, na verdade, a armadura era rosa. E aí as pessoas diziam que ele era afeminado, mas ele é um cavaleiro muito forte. E a galera que zoava o Shun é homofóbico. Ponto. Vamos falar o português claro aqui. E a gente vai vendo que no decorrer do anime o Shun tem muito poder. Lá na saga de Hades ele é o recipiente para ser o Hades. Ele é escolhido como corpo humano para abrigar
a alma do Hades, né, o deus do submundo, ou para alguns o demônio, mas nunca tem a ver com demônio. Então é muito interessante o arco que o Shun tem dentro do anime. E a mitologia através de Andrômeda também é muito legal, então depois deem uma lida lá que vocês vão entender. E o último dos 5 Cavaleiros de Bronze era o Cavaleiro Ikki, que era de Fênix. Então tem toda a questão da mitologia da Fênix, aquele pássaro de fogo que morre, vira cinzas, mas sempre renasce. Então eles tinham tipo essa ideia de, nossa, vamos deixar o Ikki apanhar pra cacete, e de repente ele volta forte, porque ele é a Fênix e tudo mais. Só que o Ikki desempenha a função de personagem badass. Ele é aquele que fica sempre de cara brava no anime, fala poucas frases, é sempre coisas de efeito. E o Ikki, por ser irmão do Shun, eles foram separados, e o Ikki foi mandado pra uma ilha na Caverna da Morte lá, ele é treinado por um cara que é tipo um demônio que torturava ele, então ele tem muito ódio dentro dele. Ele é um personagem badass que tem todos os animes shonen, então por exemplo, você pega o Dragon Ball, você tem o Vegeta, você pega o Naruto, você tem o Sasuke, você pega o Yu Yu Hakusho, que é um tema interessante pra eu trazer aqui pra vocês, você tinha o Riei. Sempre tem um personagem badass que fica fazendo careta lá e tudo mais, tem aqueles closes mais legais. Nesse anime aqui é o caso do Ikki. Estas são as novas armaduras. Que poder magnífico. Elas emitem uma energia vital incrível. Fantástico. E aí as tramas, elas não são tramas assim absurdamente complexas de se entender, são personagens se batendo até chegar ali nas 12 casas, e o legal é você ver esses Cavaleiros de Ouro pela primeira vez, e aí você descobre que o Cavaleiro de Gêmeos tem dupla personalidade, são 2 irmãos e tudo mais, então você tem o Saga e você tem o Kenon vai aparecer na saga de Poseidon, nesse momento é o Saga, e ele tava ali meio que tipo zoado ali, meio possuído lá pelo Satã Imperial, e ele tá dando um golpe de estado. Alguns Cavaleiros de Ouro descobriram isso, ajudaram a passagem dos Cavaleiros de Bronze, outros tentaram lutar com eles e tudo mais. Nós temos um Cavaleiro de Ouro que é brasileiro, que é o Aldebaran de Touro, tá ali, se eu não me engano, é na primeira casa ou é na segunda. Agora vai me fugir aqui, ele deixa até o Seiya passar, ele faz só tipo um teste ali pra ver se o Seiya vai ter força suficiente pra aguentar. Mas assim, é muito legal a questão em relação a essas mitologias. Então a gente tem um primeiro arco, que é o que a gente chama de Saga de 12 Casas. Depois eles vão ter o arco de Asgard, muito legal, ligado às mitologias asgardianas, ou às mitologias nórdicas, Odin, Fenrir, aparece toda essa galera. Depois a gente vai ter o arco de Poseidon, que os cavaleiros começam a ficar muito mais fortes, as armaduras ficam douradas. Vou mandar você para outro mundo com ventos de furacão! Não será tão fácil. Eu tenho a missão de tirar Athena do grande suporte principal o mais cedo possível. Queime, Cosmo. Aumente a sua energia tão alta quanto a dos Cavaleiros de Ouro. O quê? O que está acontecendo? A armadura de Pégaso está mudando de novo. Meteoro de Pégaso! Ah! É muito legal ver essa mudança. E por último, né, pelo menos do que a gente tem em anime, em audiovisual, em mangá tem muita coisa. Tem uma versão que o personagem principal é uma mulher, que é a Santia Show. Tem uma outra versão que chama Cavaleiro Zodíaco Lost Canvas, que é tipo o quadro perdido. Tem no mangá Cavaleiro Zodíaco Next Dimensions. Enfim, tem muito material sobre Cavaleiro Zodíaco, mas eu tô falando especificamente do que tem em audiovisual. E aí a última saga, que eu acho que é a mais famosa, é a que tem mais vídeos, é de onde saíram os jogos de videogame, que é a saga de Hades. E aí na saga de Hades o bicho pega, tem personagens muito legais mesmo. Então você tem ali o Hades, obviamente, né, o mais poderoso. Aí você tem tipo 2 deuses guardiões dele, que é o Hypnos e o Thanatos, que é o deus da morte e o deus do sono. E você tem alguns espectros que são muito mais fortes, são os espectros de Elite.
Então você tem o Radamantes, que é uma das lutas mais iradas do anime, o Seiya contra o Radamantes. A batalha apenas começou. Você nunca nos vencerá. Nós somos os Cavaleiros de Atena. Cometa de Pegasus! Não pode ser. Não acredito que conseguiu me atingir. Eu sou um dos 3 grandes juízes do inferno. Eu não admito! Vai pagar caro. Destruição máxima! Eu vou te mostrar a verdadeira força dos Cavaleiros de Atena! Este é o meu cosmo! Nada em chamas, exploda, cosmo! Você tem o Minos e você tem o Ayako. Vocês não são tão legais contra o Radamantes, que o Radamantes exerce a função Beres dos personagens do mal, né? Mas você tem lá os 108 espectros e tudo mais. A questão dos Cavaleiros de Ouro brigando entre si, usando a exclamação de Atena, que era um golpe proibido. É um anime muito legal, galera. Se eu pudesse recomendar para todo mundo assistir Cavaleiros do Zodíaco, assistam. Existe uma série de diferenças, porque algumas dessas obras, principalmente o arco da saga de Hades, ela foi adaptada por fã, com a autorização da Toei Animation. Então é um fanfic mais autorizada, oficializada. Quando você assiste o primeiro arco, que é o arco das 12 casas, você consegue ver que existe uma diferença muito grande em relação à violência, tem muito sangue. Essa questão do personagem principal apanhar, de repente ele tira um poder da onde não existe, e aí ele fica muito forte e derrota o inimigo, é muito presente. Já na saga de Hades, isso já é mais dosado. Primeiro que os Cavaleiros de Bronze já estão muito fortes, né? E eles já conseguem ali meio que lutar, mas obviamente eles vão recebendo ajudas do roteiro, poderes que eles não imaginavam que eles poderiam ter, mas eles precisavam ter para poder chegar ao objetivo. Então, galera, nesse primeiro Quebrada Retrô, deixo como dica para vocês Cavaleiros do Zodíaco, um dos animes mais interessantes, mais legais e mais empolgantes de se assistir. E você com certeza vai aprender muita coisa sobre mitologia grega, que pode agregar ou não na sua vida, mas certamente você vai assistir um shonen de muita qualidade, tá bom? E aí, galera, você já assistiu esse anime? Se você já assistiu, deixa um comentário aqui embaixo pra mim, que vai me ajudar também do mesmo jeito. E deixe também sugestões de animes que você gostaria de ver no Quebrada Retrô, beleza? Eleve o seu cosmo. A música de Cavaleiros do Zodíaco, com certeza muita gente vai se lembrar. É nóis, Quebrada. Tchau!